Salve, bando de loucos, o Coringão bateu o martelo e só vende o André por 22 milhões de euros. Enquanto isso, nos bastidores, o Timão corre contra o tempo no mercado e pode trazer até 3 reforços. Fica até o final porque tem reforço de peso chegando. E se você é o louco do bando, se inscreva e deixe seu like aqui no vídeo. Bora lá! Ana, pra recuperar a gente, né? Já que tá fora da decisão do Campeonato Paulista, vai jogar só na semana que vem pelo Campeonato Brasileiro, então tá aproveitando bem esse momento e tem notícia boa nesse sentido. Vou trazer a Amanda Barbosa direto do CT Joaquim Grava para falar mais de jogadores se recuperando e, de novo, né, o Wolverine, eu vou falar nosso, né, o Wolverine do futebol parece que vai voltar antes do tempo de novo, né, minha amiga? Oi, Joana, boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso, né? Não é a primeira vez, mas sim, Yuri Alberto. Há 2 semanas aí, mais ou menos, o jogador sofreu ali uma lesão na coxa esquerda na partida contra o São Bernardo. E aí havia ali não uma previsão, né? Hoje em dia o departamento médico dos clubes não trabalham com essa previsão, mas de acordo com a experiência, né, que a gente vem acompanhando nesse tipo de tratamento, seriam ali de 4 a 6 semanas de recuperação para o Yuri Alberto, mas ele já entrou na fase de transição, está trabalhando com bola, conseguiu trabalhar com o elenco, né, ontem, então essa é uma notícia muito positiva aí para o torcedor do Corinthians, né, que pode, talvez, né, vamos ver como é que vai ser a recuperação dele, mas de repente contar já com esse atleta no retorno a campo, que vai acontecer só no dia 11, então hoje dia 4 ainda, a gente tem mais uma semana aí até esse retorno do Corinthians aos gramados para enfrentar o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Então é uma notícia muito boa. Outro jogador que também estava no departamento médico é o Caio César, um dos reforços, né, do Corinthians nessa janela de transferências. Se machucou no começo do mês passado, com uma lesão na coxa também, só que na coxa direita. Também trabalhando aí já com o elenco. Então são 2 jogadores que podem pintar aí nas próximas semanas para o Corinthians ficar à disposição aí do técnico Dorival para a sequência da temporada. E essa é a parte boa, né? O Corinthians comemorou bastante esse período um pouco mais longo aí, justamente para poder recuperar esses jogadores que estão no departamento médico e ter o maior número possível ali de atletas no retorno aí à sequência de jogos, à agenda desse ano. Agora, o Corinthians continua se movimentando de qualquer forma, Joana, pessoal que está acompanhando aí a gente, no mercado, né? A Débora falou agora há pouco que tem essa janela aí estendida, a janela interna, até o dia 27 ainda, para jogadores, no caso, que jogaram algum estadual no Brasil. E o Corinthians está de olho nisso. Teve essa semana a notícia aí de que o goleiro do Fortaleza, né, não passou ali nos testes físicos, né, nos exames médicos, na verdade, realizados pelo Corinthians. A gente lembra que ele tinha passado por um procedimento cirúrgico em outubro do ano passado, então não passou pelos exames médicos. E, diante dessa situação, o Corinthians já iniciou uma conversa ali com o Neto, goleiro do Botafogo. São conversas em estágio inicial, é a apuração do GE. Globo. Pode ganhar corpo aí nas próximas semanas. O Corinthians tem a intenção de contar com um goleiro mais experiente. Hoje tem o Hugo Souza como titular absoluto e tem outros 2 jovens jogadores ali, outros 2 jovens goleiros como opção, que é o caso do Cauê e também do Felipe Longo, mas quer contar com um atleta que tenha mais experiência, que tenha mais minutagem, mais rodagem. A gente até lembra, uma coisa que a gente trouxe aí essa semana, é que o Hugo Souza tem o desejo de voltar ao futebol europeu depois da Copa do Mundo. Então o Corinthians está olhando para todo esse cenário e pensando aí na contratação de um goleiro que tenha um pouco mais de experiência. Agora, também não é só para essa posição, né? Tenta trazer outros jogadores, de repente um zagueiro, um meio-campista. Chegou a fazer uma consulta ali ao Dantas do Novo Horizontino, mas não deve dar andamento nessas conversas por causa do valor. 3 milhões de dólares, algo na casa de 15 milhões de reais. E o Corinthians, a gente vem acompanhando, né, Joana? Tá tentando fazer transações com baixo ou nenhum custo. Pois é, e o Neto chegou para ser o goleiro titular do Botafogo e perdeu completamente espaço por conta de falhas nas últimas partidas pelo Botafogo. Não foi nem relacionado nos últimos jogos, aparentemente por opção técnica, mas aí essa informação também explica, ajuda a entender por que ele já foi meio que escanteado no Botafogo. Mandinha, muito obrigada pelas informações. Anunciar jogador, conta tudo aí pra gente, Mari. Oi, Bruno, muito boa tarde para ti, para os amigos do Sport Center e para o Fã de Esportes. Enquanto a gente espera o anúncio oficial do Lingard no Corinthians, o Timão segue se movimentando no mercado.
O João Ricardo, goleiro do Fortaleza, esteve em São Paulo para fazer exames para concretizar então a negociação entre os dois times pelo jogador. Mas ele foi reprovado nestes exames pelo departamento médico do Corinthians, porque ele vem se recuperando de uma cirurgia no ombro direito e o Timão entendeu que ele não está apto para jogar, então essa negociação completamente cancelada e descartada. Mas o Corinthians segue na busca por outro goleiro. O Timão entende internamente que precisa de um jogador para fazer frente, disputar posição com o Hugo Souza e por isso então vai ao mercado buscar um goleiro experiente. O nome agora é de Neto, goleiro do Botafogo. O Timão tenta a contratação então por empréstimo até o final desta temporada. O Botafogo é favorável à negociação, precisa baixar o custo da sua folha salarial, mas o Timão ainda não fez proposta pelo jogador, está apenas no radar do clube por enquanto. E agora a gente tem também atualizações sobre a novela envolvendo André, Milan e Corinthians. A gente sabe que o volante estava palavrado com o Milan, né? Rolou essa negociação extremamente avançada com o clube, mas o Corinthians voltou atrás, se reuniu novamente e o Timão aumentou a pedida pelo volante, que agora é de 22 milhões de euros, cerca de 133 milhões de reais, para então concretizar a venda do André para o Milan. Bom, o Corinthians então negou a primeira proposta, né? E está agora com a situação ainda em aberto, longe de ser resolvida, isso porque o Milan ainda estuda as suas opções para o desfecho dessa negociação. Ele pode tanto fazer uma nova proposta nesse valor pedido pelo Corinthians, quanto desistir da negociação ou ainda acionar a FIFA. Isso que já tinha sido falado nos últimos dias, que o Milan estudava essa proposta, ela ainda não foi descartada. O Milan pode acionar a FIFA para fazer valer a primeira proposta, né, o primeiro acordo entre os clubes, com base nos documentos trocados entre as instituições. Então, a situação do André ainda em aberto, não está descartada a saída dele do Corinthians na janela do meio do ano. Bruno? Porque tem isso, né? Houve um acordo, mas depois o Corinthians decidiu rever os valores e agora o Milan tá baseando a defesa dele na questão do que primeiro tinha sido acertado. 22 milhões por 70% dos direitos. É um bom valor? Esse que o Corinthians pede? O que você acha, Dom? É sempre complicado que você está falando de um jogador que acabou de chegar no profissional, né? Então, assim, você não sabe o potencial, mas, sinceramente, eu acho que é por conta da situação financeira que o Corinthians está. Se fosse uma coisa para o Palmeiras, por exemplo, que tem um poder maior de negociação, como foi, por exemplo, com o Vitor Reis, acho que é um cenário. Como tem o Alan agora no Palmeiras, né? O Marcelo Paz chegou, uma das primeiras coisas que falou, o Corinthians tem que vender no meio do ano, assim, é inegociável. Então, ele é um dos principais ativos, assim, pelo potencial, é um jogador que tem toda a característica para jogar no futebol europeu, então pode ser que pela evolução dele daqui a um ano, a gente olhe lá na frente, foi pouco, pelo potencial. Mas eu acho que você tem que considerar a realidade financeira também do clube, a necessidade de fazer negociação. Então, por mais que você possa falar de um jogador que tem um potencial para chegar ainda mais alto e falar, olha, se arrepender lá na frente, acho que o Corinthians não tem muita margem para ficar segurando o poder de negociação justamente por conta das suas pendências financeiras. E ao mesmo tempo o Dorival conta com a permanência do jogador, né? Fez quase que um apelo pro Corinthians não negociar mais os atletas. Tô tentando lembrar aqui quanto é que foi o Moscardo, vocês lembram? Quanto foi o Moscardo? O Moscardo, se não me engano, foi 18 milhões de euros. Foi menos. Foi menos? 18. Porque o Moscardo até agora, né, não virou. Tanto que ele também teve uma lesão. 20 milhões. 20 milhões, ele também teve uma lesão grave, né? Mas até agora, enfim, ainda não conseguiu virar aquele Moscardo que era a expectativa de ir pro PSG. Mas assim, o André, que ele está sendo utilizado de diversas formas pelo Dorival. Então, o valor de mercado, a tendência é só aumentar a nossa expectativa dentro do que ele pode fazer. Por quê? O André já foi acionado de primeiro volante algumas vezes, acionado como jogador um meia, né, pelo lado direito, e na última apresentação agora, contra o Novo Horizontino, ele era a válvula de escape pela esquerda. E apresentando uma qualidade técnica absurda para mim, assim, uma boa qualidade técnica. Por quê? Ele já estava pegando a bola, já dominando de primeira, já tirava o marcador. Ele já, no domínio ele já tirava. E quando teve um enfrentamento no 1 contra 1 contra o lateral direito do Novo Horizontino, ele enfrentou mesmo, foi como se fosse um ponto também, com qualidade, indo para cima no drible. Então, assim, a versatilidade de um garoto que ali, às vezes, você enxerga só o primeiro volante, e o Dorival ali no treinamento, no dia a dia, consegue enxergar também que ele pode ser um cara de chegada, ou também pode ser uma válvula de escape pelos lados. Então, assim, o problema
talvez a gente veja mais para frente, né, dependendo da forma que ele chegue no próprio Milan, e pense, pô, foi baixo, né? Foi abaixo do que ele realmente poderia sair. Só que aí tem um problema. O Corinthians, a situação atual é que não pode dizer não. Como é que o Corinthians vai virar e vai negar? Ah, não quero essa proposta não, eu tá com 20, né, 22, eu quero 40 milhões de euros. Como é que vai fazer isso? Era o caso tô pensando que o Dorival falou, e corretamente, né? Poxa, é importante que ele continue, que ele fique mais tempo, que ele amadureça por aqui. E, claro, a gente entende o pedido do Dorival, pensando no time dele, né? E até na evolução do jogador. Mas era um pedido que o Diniz fazia em relação ao Ryan. E o Ryan já chegou lá arrebentando. Exatamente. Se você perguntar hoje pro pessoal lá da Inglaterra se valeu a pena pagar os 30 no Ryan, não valeu? O pessoal já deve estar querendo ver quanto é que é a multa que o Bournemouth colocou para pagar, pô. Pra já meter 40, 60. Até porque o Bournemouth trabalha assim no mercado, não é? Contratando os jogadores e revendendo por 60, 70. Foi 70 de libras agora, que era a multa rescisória dele. Mas aí também tem um lado que é o seguinte, isso é sobre o Corinthians e acho que também sobre o futebol brasileiro, que é impressionante como vai aparecendo um jogador atrás do outro. Porque no final do ano passado a gente falava, olha, o Corinthians vai ter que negociar alguém. O nome era o Bidon. Bidon. O André nem se Mal falava. começa a temporada, já tem o André. Nem se falava do André, sinceramente. Não, a gente falava do Bidon, do Dieguinho, que estava surgindo lá pelo lado direito. Talvez do Guinegão. Isso. O Guinegão também era ali ventilado, mas acabou diminuindo, né, um pouco a expectativa dele por conta da briga pela titularidade, que perdeu espaço, mas o André a gente não falava. Não falava. E acho que tem algumas questões. Primeiro, o mérito do Dorival de introduzir esses jovens. Sim. E o quanto que o Corinthians, por conta dos problemas que teve, financeiros, de organização, o quanto que... E até arriscou esses garotos, que acelerou etapas. O Moscardo também, em poucos jogos foi vendido. O Murilo, a mesma coisa, quando vai pro Forest. Então o Corinthians, muitas vezes, pela necessidade, acelerou o processo com alguns jogadores, o que mostra a capacidade deles, porque o momento era de pressão. O André talvez um pouco menos, porque pegou o Corinthians campeão da Copa do Brasil, já era um contexto diferente do Moscardo e do Murilo, mas acho que aqueles dois foram num cenário diferente. Então mostra o talento e a personalidade desses jogadores para decolar tão rápido assim. O Dom, que essa possibilidade ou a busca por ter um outro goleiro, e aí tem o nome do Neto, é um nome que te agrada e é uma necessidade do Corinthians? Eu acho que faz muito sentido pra todo mundo, sinceramente, Bruno, porque assim, o Hugo é indiscutivelmente titular, não acho que o Neto viria pra ser uma sombra, disputar a posição. O Corinthians queria até pelo que buscava no João Ricardo, um goleiro experiente pra ser o reserva, né, já que tem os goleiros da base, né, o Felipe e o Cauê como outras opções. O Neto eu não acho que é um goleiro que, assim, ele tá num mau momento, mas assim, ele tem uma história gigante no futebol europeu que merece muito respeito. O quanto que isso também, às vezes, acabou pesando pra ele no Botafogo. Então, se o Botafogo, às vezes, vai procurar um goleiro, o Corinthians precisa de um reserva experiente, o Neto, às vezes, a mudança de áreas pode ser bom pra ele, talvez seja um bom negócio pra todo mundo isso daí. Tô nessa apuração aí porque... Não dá pra dizer que deu uma esfriada nessa negociação do André, né? Porque existem alguns obstáculos por aí, mas o Corinthians já afirmou que não negocia por 17 milhões de euros, que é aquele valor que trouxemos aqui, que estava tudo bem encaminhado. E aí o Bruno Andrade, o André Hernan e eu apuramos que é 22 milhões de euros, né, Bruno Andrade? É isso, na segunda-feira a gente trouxe que existiria mais uma reunião, desta vez com o Osmar Stabile tomando conta de tudo. Aliás, é uma informação que o Hernan partilhou com a gente no grupo e nós trouxemos ontem na ESPN em forma de texto, que o Marcelo Passo ficou um pouco mais de lado nessa negociação e o Osmar Stabile puxou para ele a responsabilidade de colocar ou não para frente essa negociação do André com o Milan. Já havia rejeitado, ele não quis aceitar a proposta de 15 de euros mais 2, 17 milhões de euros globais, porque não assinou. Isso criou ali um mal-estar, uma revolta do lado do jogador, não do jogador, né, mas dos representantes do jogador e do Milan. Até então aquela questão de poder talvez entrar na FIFA, acionar a FIFA para conseguir desbloquear a negociação. Nessa reunião, o Osmar Stabile definiu um novo valor de mercado pela parte do Corinthians, tá? Que são os 70%. Porque o André eventualmente poderia continuar abrindo mão dos 30% que tem direito dos direitos econômicos. Então, basicamente, o Corinthians hoje avalia os seus 70% em 22 milhões de euros, dá mais ou menos aí 133 milhões de reais na cotação atual. As conversas continuam, a proposta anterior foi recusada oficialmente, agora todos os cenários estão em cima da mesa, e são 3 cenários os mais óbvios. Ou o Milan aceita os 22 milhões de euros que o Corinthians pede por 70% e o negócio fica desbloqueado a partir
de junho, pós-Copa do Mundo, ou o Milan pula fora do negócio, ignora de vez o André e vai buscar outro jogador, ou aquela terceira via, a terceira opção, que não está 100% descartada, é só uma informação nossa, de acordo com aquilo que o Milan pensa, é o Milan ainda assim levar adiante a questão de acionar a FIFA por conta da proposta vinculante que muita gente do Corinthians aceitou, menos o presidente. Troca de minutas, troca de documentações, o sim do jogador, o alinhamento em 17 milhões de euros. Então o Milan também cogita ainda essa possibilidade, mas são 3 cenários em cima da mesa. A ideia é que todas as situações sejam resolvidas de forma mais amigável possível. Então, proposta anterior recusada, conversas continuam, valor definido hoje, 22 milhões de euros, e o Corinthians aguarda um feedback do lado do Milan nos próximos dias. E quando a gente fala aqui, ó, tem a possibilidade ou a chance, estuda aí pra FIFA, não é a gente que tá aqui falando e da boca pra fora, ou torcendo, ou a gente tá sendo clubista. Não. É importante a gente falar que, assim, na apuração, existem esses 3 cenários, e o cenário da FIFA é um cenário que o Milan vê como possibilidade, mas ainda não tomou uma decisão sobre isso, mas vê como possibilidade porque teve toda aquele ok, as assinaturas. Mas um monte de gente, porque o que surgiu de especialista em direito esportivo e principalmente em FIFA, depois desse caso do André, no Twitter e tal, mas se o presidente não assinou, não vale de nada. Ok, para você pode valer essa verdade, e aliás, fique com essa verdade. Mas o Milan, que é uma entidade, né, que é um clube de futebol que tem um corpo jurídico, se a partir do momento que o corpo jurídico do Milan enxerga que existe uma chance de ir à FIFA e faz um estudo de uma possibilidade, a gente está trazendo só a informação. Exatamente. A gente não está confrontando ninguém. Não. Então você, amigo do outro lado aí, que gosta de ser leãozão de teclado, fique com a sua verdade. O pessoal entendeu. Não entende, velho. Não é isso, não entende. Não. Gente, tá não claro. entende, mas a tô gente tá falando, trazendo informação dos clubes. Tô falando, senão não estaria explicando. Você quer ver aqui, ó, o André Luiz? André Hernan, é pura credibilidade. Aí, ó. A galera Muito gosta obrigado. de você. Só que ele pôs Hernan sem H. Será que é de você que ele tá falando? Pode ser que ele tenha... Aí não, pô. É com H, tá, André Luiz? Pode ser que ele tenha errado. Semifã, não é totalmente fã. Semifã. Fala, ô Bruno. Não, só para reforçar que nessa troca de minutas, na troca de documentações, também tinha ali o sim do André. O André continua disponível, disposto, interessado em trocar o Corinthians pelo Milan no meio do ano. A questão é que o André deixou muito claro, na última semana agora, ou pelo menos de segunda-feira para cá, que não vai forçar a saída. Vai respeitar, evidentemente, a decisão do Corinthians, a decisão do Milan, que seja a mais amigável possível. Mas no que depender do André, ele não vai bater a porta do Osmar Stabile, pedir pelo amor de Deus e forçar a saída. Isso é importante. O André quer a negociação, mas quer que a negociação seja a mais justa e amigável possível para deixar uma boa imagem. Mas e aí, Fiel, você venderia o André por 22 milhões de euros? E você acha que o Milan realmente pode acionar a FIFA? O Timão precisa urgentemente de mais reforços, não é mesmo, Fiel? Comenta aqui a sua opinião. E se você também é um louco do Corinthians, já sabe, né? Se inscreva e deixe seu like aqui no vídeo. Tamo junto, bando de loucos, e vai Corinthians!